Você já se pegou entregando sua paz como se fosse uma flor frágil nas mãos do primeiro vento que passa? Já percebeu como um comentário rude, um gesto indiferente ou uma crítica desnecessária podem roubar toda a leveza do seu dia? Depois de certa idade, e especialmente após os 50, não queremos mais conquistar o mundo, mas sim conquistar a nós mesmos. Este vídeo é um convite. Um convite para você que já percebeu que o verdadeiro luxo da vida adulta não está nos bens acumulados, mas na tranquilidade de um domingo silencioso, no prazer de tomar um café em paz ou no poder de ignorar aquilo que não merece resposta. Aqui, no canal Imbatível Estoico, nós acreditamos que a maturidade emocional é a última e mais valiosa fronteira da liberdade. Imagine que sua mente é uma casa. Durante anos, você deixou as portas abertas, permitindo que qualquer um entrasse, deixasse bagunça e saísse. Mas agora é hora de mudar. É hora de trancar a porta, escolher quem entra e, principalmente, manter o que há de mais precioso protegido, a sua paz. Neste vídeo, vamos explorar 10 lições transformadoras da filosofia estoica, não como ideias distantes ou difíceis, mas como ferramentas práticas para o dia a dia. Essas lições são como sementes plantadas em terreno fértil. Se cultivadas com atenção, podem florescer em forma de serenidade, força e equilíbrio. Vamos falar de escolhas conscientes, de limites claros, de gratidão, silêncio, desapego, acima de tudo, da liberdade de reagir com sabedoria. Você pode pensar, mas eu sou assim há anos, será que dá para mudar agora? E eu te respondo com outra pergunta. Se você ainda tem fôlego, por que não respirar diferente? A transformação emocional não tem idade. Pelo contrário, ela floresce melhor quando já vivemos o suficiente para entender o que realmente importa. Mas antes de mergulhar nessas lições, eu quero te fazer um pedido sincero. Um gesto pequeno da sua parte pode ser um grande passo para essa comunidade que cresce a cada dia em busca de autodomínio e paz verdadeira. Inscreva-se aqui no canal Imbatível Estoico. Ao fazer isso, você está não apenas ativando uma notificação. Você está dizendo para si mesmo: eu escolho nutrir minha mente com aquilo que me fortalece. Você está decidindo que sua jornada interior merece prioridade. Deixe seu like se esse tema ressoa com você. Não pelo algoritmo, mas porque assim você também fortalece o compromisso com o seu próprio crescimento. Quando a gente marca aquilo que importa, a mente começa a dar mais atenção a isso. É como dobrar a página de um livro para nunca mais esquecer. E comente. Sim, comente. Conte para mim e para nossa comunidade. Quando foi que você mais precisou de calma e não conseguiu encontrá-la? Qual foi o momento em que você sentiu que havia entregue o controle da sua paz a outra pessoa? A sua história tem valor. Ela pode iluminar o caminho de outro alguém que está passando pelo mesmo que você passou. Por fim, compartilhe este vídeo. Talvez você conheça alguém que vive explodindo por qualquer coisa. Ou alguém que anda triste, esgotado, sem saber como lidar com os próprios sentimentos. Envie este vídeo como quem oferece um copo de água fresca a alguém que vem caminhando sob o sol. O conteúdo que você verá a seguir não é sobre fingir que nada te afeta. Não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre aprender a viver com o coração calmo mesmo quando o mundo está agitado. É sobre resgatar o poder de escolher. Porque, como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como reagimos a elas. Respire fundo. Olhe para dentro. E se prepare para reconquistar um território que sempre foi seu, mas que por vezes ficou esquecido. O seu próprio domínio emocional. A jornada começa agora. Lição 1. Suas reações são sua escolha. Imagine que a sua mente é como um piano. O mundo pode tocar qualquer tecla, provocar, criticar, frustrar. Mas é você quem decide se aquele som vira melodia ou apenas barulho. O estoicismo começa com essa consciência fundamental. Ninguém tem o poder de te tirar do eixo, a não ser que você entregue esse poder. Você já teve um dia bom, até que alguém disse algo atravessado. Talvez no trânsito,
Alguém te cortou sem dar seta. Ou durante uma conversa, um parente soltou uma ironia, uma crítica disfarçada. E pronto, a leveza foi embora, a raiva chegou. Por que as pessoas são assim? Você pensa. Mas a verdadeira pergunta é: por que permitimos que isso nos afete tanto? Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas sim a forma como reagimos. E isso é libertador. Por quê? Se a resposta está em nós, então também está em nossas mãos a chave para a paz. Pense nisso: você está andando num parque, desfrutando a brisa, e alguém passa e te olha torto. A maioria reagiria automaticamente, se irritando, se perguntando o que fez de errado. Mas o estoico respira, observa e pensa: esse olhar não me pertence. Pertence à pessoa que o lançou, e talvez à dor que ela carrega. Nesse espaço entre o estímulo e a resposta, existe liberdade. É como usar fones de ouvido com cancelamento de ruído emocional. O mundo continua ruidoso, mas você escuta outra frequência, a da escolha consciente. Vamos ser honestos, não reagir impulsivamente não é fácil. Requer prática. E por isso, aqui no Imbatível Estoico, cada lição é como uma pedra no caminho que você aprende a transformar em degrau. Vamos a um exemplo real. Imagine que, em uma reunião, seu colega desqualifica sua ideia diante de todos. Sua primeira reação: raiva, indignação. Você pensa em retrucar, levantar o tom. Mas então você lembra: minha paz é mais valiosa do que uma resposta rápida. Você respira, sorri e diz: interessante ponto de vista, depois posso te mostrar a lógica por trás da minha sugestão. Nesse momento, você não só manteve o controle, como também inspirou respeito. Escolher sua resposta não é fraqueza, é força, é maturidade emocional. É saber que não vale a pena perder o sono por causa de quem nunca vai entender o valor do seu silêncio. Vamos praticar. Aqui vão 3 passos simples para começar a dominar suas reações. Pause e nomeie o sentimento. Sentiu raiva, irritação, mágoa? Dê um nome a isso. Nomear é o primeiro passo para não ser dominado. 2. Questione a origem. Essa emoção vem do que realmente aconteceu ou da sua interpretação? Às vezes, o que machuca não é o fato, mas a história que contamos sobre ele. 3. Escolha a resposta. O que você prefere? Reagir no calor do momento ou agir de acordo com quem você quer ser a longo prazo? A cada vez que você faz essa pausa, é como se estivesse erguendo um escudo invisível contra o mundo. Um escudo que não te isola, mas te protege do que não merece sua energia. Não se trata de suprimir emoções. Raiva, tristeza, frustração, todas são humanas. Mas o estoico sabe: sentir é natural, reagir sem pensar é opcional. Reflita agora: quantas vezes você deixou que alguém tivesse mais controle sobre suas emoções do que você mesmo? E quantas dessas vezes valeram a pena? A boa notícia é que nunca é tarde para recuperar esse controle. Nunca é tarde para decidir que, a partir de hoje, você escolhe reagir com consciência e não com impulsividade. Afinal, como dizia Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração nazista, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. E essa é a maior conquista que você pode ter depois dos 50. Não dominar os outros, mas dominar a si mesmo. Porque, no fim das contas, a paz não está no silêncio ao redor, mas na calma que você cultiva dentro de si. Vamos seguir? Lição 2. Pare de esperar que os outros sejam como você. Você já ficou profundamente decepcionado com alguém simplesmente porque essa pessoa não fez o que você faria? Talvez um amigo que não te ligou no dia do seu aniversário. Um filho que tomou uma decisão que você nunca tomaria. Ou até um vizinho que sequer retribui o bom dia. E aí, vem aquela dor silenciosa, quase como uma traição. Mas eu jamais teria agido assim com ele. A verdade é dura, mas libertadora.
As pessoas não são você. E nunca serão. Esperar que os outros ajam segundo os seus valores é como esperar que o mar obedeça ao seu relógio. Você pode remar, pode ajustar a vela, mas não pode controlar o vento. Ainda assim, insistimos nessa ilusão. Se fosse eu, teria feito diferente. Sim, teria. Mas não é você. E justamente por isso, o sofrimento nasce da resistência ao que é. Imagine que cada pessoa no mundo anda por uma trilha própria. E essa trilha foi moldada por anos de experiências, dores, traumas, influências e valores. Esperar que alguém reaja exatamente como você reagiria é esquecer que cada um carrega um mapa completamente diferente do seu. O estoicismo nos convida a fazer as pazes com essa diversidade. A entender que o mundo não é injusto por não se moldar à nossa imagem. Ele é simplesmente múltiplo e muitas vezes imprevisível. Pense num exemplo simples e cotidiano. Você está sempre disponível para ajudar os amigos. Liga, escuta, aconselha. Um dia, você precisa e ninguém aparece. A primeira reação é mágoa. Fui tão presente. E agora, silêncio. Mas e se você encarasse esse momento com um novo olhar? E se, em vez de se decepcionar, você dissesse: eu agi com generosidade porque esse é meu valor. O que os outros fazem não diminui quem eu sou. Nesse instante, você deixa de cobrar e começa a aceitar, não como quem se conforma, mas como quem liberta o outro e a si mesmo das amarras da expectativa. Porque, no fundo, toda mágoa nasce de uma expectativa frustrada. Nós não sofremos pelo que o outro fez, mas pelo que esperávamos que ele fizesse. O segredo está em trocar a expectativa pela realidade, a ilusão pelo que é. O eu jamais faria isso pelo ele fez porque é ele, não eu. Uma frase atribuída a Buda resume com perfeição esse princípio. A raiz de todo sofrimento é o apego. E, nesse caso, é o apego à ideia de que o outro deveria ser como você. Quer um exemplo mais direto? Você está numa reunião e é interrompido diversas vezes por um colega. A irritação vem. Que falta de educação. Você começa a se fechar, se ressentir. Mas, se olhar de outro ângulo, talvez veja que esse comportamento revela mais sobre a ansiedade ou insegurança daquela pessoa do que sobre qualquer falta de respeito pessoal. Nesse ponto, o estoico se pergunta: o que essa atitude revela sobre o outro? E por que estou deixando que isso afete minha paz? A resposta não é passividade. Não é se tornar indiferente ou aceitar desrespeito. É apenas parar de exigir do mundo uma cópia de si mesmo. Porque a cópia nunca virá, e a frustração será eterna. Vamos praticar esse desapego com 3 movimentos internos. 1. Reconheça suas expectativas. Sempre que sentir mágoa ou decepção, pergunte-se: o que eu esperava que a pessoa fizesse? 2. Questione a realidade dessa expectativa. Era mesmo justo esperar isso? Essa pessoa já agiu diferente antes? Ou era só uma projeção sua? 3. Reoriente seu foco. Em vez de gastar energia tentando mudar o comportamento alheio, pergunte-se: como posso reagir com serenidade? Lembre-se, você não é responsável pelas atitudes dos outros, mas é plenamente responsável pela forma como elas te afetam. Aceitar que o outro tem sua natureza é como deixar de lutar contra a correnteza e começar a nadar com mais leveza. Não é se render, é parar de se desgastar. Porque sua paz vale mais que o controle que você nunca teve. Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A vida fica mais leve quando você para de querer que os outros sejam versões suas e começa a ver neles apenas o que são, outros viajantes, com mapas, dores, escolhas e lições próprias. E então, você está pronto para parar de esperar do outro aquilo que só você pode oferecer a si mesmo. Lição 3. Abra mão de estar sempre certo. Você já percebeu como certas discussões começam pequenas, mas crescem como incêndios em palha seca? Às vezes é uma frase mal colocada, uma opinião diferente, uma crítica leve.
E de repente, você se vê inflamado, batendo o pé, argumentando com fervor, tentando provar, de qualquer jeito, que você está certo. Mas aqui vai uma pergunta que pode mudar tudo. Você prefere estar certo ou em paz? Essa lição parece simples, mas, para muitos de nós, especialmente depois de uma vida inteira de convicções, ela é um desafio profundo. Afinal, passamos décadas construindo nossas verdades, nossas certezas, nossa visão de mundo. E, de repente, alguém nos confronta com um ponto de vista contrário, uma provocação, uma correção. E lá está o ego, pronto para defender seu território. Mas o estoico observa e sorri. Ele sabe que a verdade não precisa ser gritada, e que provar um ponto raramente vale a perda de serenidade. Imagine uma estrada com dois carros se aproximando em direções opostas. Ambos acham que têm prioridade. Se nenhum ceder, o choque é inevitável. Mas se um frear por um segundo, o tráfego flui, e a viagem continua. A pergunta é: qual é o seu destino? O da razão ou o da paz? Quantas vezes, ao longo da sua vida, você venceu uma discussão e perdeu a relação? Ou passou horas remoendo uma conversa só para chegar à conclusão de que nada daquilo fez diferença real? O estoico aprende a escolher suas batalhas. E mais ainda, aprende que muitas vezes a melhor vitória é não entrar na guerra. Vamos a um exemplo prático. Você está conversando com um amigo sobre política, religião ou qualquer tema sensível. Ele diz algo que, aos seus olhos, é completamente equivocado. Você sente o impulso. Preciso corrigir isso agora. Mas aí, algo dentro de você lembra: se eu tentar vencer essa conversa, o que vou perder no caminho? Talvez a escuta, talvez o vínculo, talvez a própria calma. Discutir para provar que está certo é como tentar apagar fogo com gasolina. Alimenta o conflito e consome a sua energia. Renunciar à necessidade de estar sempre certo não é abrir mão da verdade. É reconhecer que nem toda verdade precisa ser imposta. É escolher o silêncio quando ele preserva o que realmente importa. É entender que ser respeitado não é o mesmo que ser aplaudido. E mais, muitas vezes, a vontade de estar certo esconde uma insegurança. Como se, ao ser contestado, você deixasse de ser você. Mas veja, sua essência não depende de ter razão. Sua paz não precisa de plateia. O filósofo Lao Tse nos lembra: aquele que se apega às suas opiniões não encontrará sabedoria. Vamos a 3 passos para praticar essa libertação. 1. Respire antes de responder. Quando sentir o impulso de rebater, faça uma pausa. Essa respiração é o espaço da escolha consciente. 2. Busque compreender, não vencer. Em vez de tentar convencer o outro, pergunte: por que ele pensa assim? O desejo de entender substitui o de dominar. 3. Escolha suas lutas com sabedoria. Vale a pena gastar energia com essa discordância? Isso mudará algo essencial em sua vida. Se a resposta for não, siga em frente. Imagine o alívio de não precisar mais ter a última palavra. De saber que a verdade que mora em você não precisa de aprovação para continuar sendo verdade. Que, ao calar, você não se submete, apenas se protege. É como abrir mão de carregar uma pedra. Ela estava nas suas costas há anos. Mas ninguém te obriga a continuar com ela. Você pode simplesmente deixar cair e seguir mais leve. Porque, no fim das contas, ninguém perde por escutar mais e falar menos. Ninguém é menos por não reagir. E ninguém é fraco por recuar de uma discussão inútil. Ao contrário, só quem tem domínio de si é capaz de calar quando o ego grita. Você já viveu o bastante para saber que vencer uma discussão pode trazer alívio momentâneo, mas manter a paz traz liberdade duradoura. Então, da próxima vez que a vontade de provar algo surgir, pergunte-se: isso vai me aproximar de quem eu quero ser? Se a resposta for não, sorria. Respire. E escolha a paz. Lição 4. Palavras dos outros não definem seu valor. Você já teve sua alegria quebrada por uma simples frase,
Um comentário atravessado, uma crítica ácida, uma ironia lançada no momento errado. De repente, todo o brilho do seu dia desaparece como se tivesse sido apagado por dentro. Talvez tenha sido um colega que questionou sua capacidade, um familiar que fez pouco caso das suas escolhas, ou alguém que zombou da sua aparência, do seu jeito de ser, da sua forma de viver. E por mais que você tente se convencer de que não ligou, a verdade é que aquilo ficou ecoando por dentro, como uma pedra jogada num lago calmo. Mas a verdade estoica é simples e libertadora. O que os outros dizem sobre você não é quem você é. As palavras alheias são como espelhos deformados, muitas vezes revelam mais sobre quem fala do que sobre quem escuta. Cada um projeta sua dor, sua frustração, sua insegurança. E ainda assim, somos ensinados desde cedo a buscar aprovação, a medir nosso valor pelos aplausos ou pelos silêncios. Imagine que você esteja usando uma roupa nova, algo que você escolheu com carinho, com autenticidade. Você se sente bem, se sente você. Mas aí alguém diz: "Nossa, que ousado esse look." E aquela confiança começa a escorrer pelos dedos. Por quê? Porque, sem perceber, você entregou ao outro a chave da sua autoestima. O estoico não faz isso. Ele lembra: minha dignidade não está à venda. Meu valor não cabe na boca de ninguém. Marco Aurélio disse: amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas damos mais importância à opinião deles do que à nossa. É uma inversão perigosa. Passamos anos nos construindo e deixamos que uma única frase nos desconstrua. Por isso, a prática estoica é clara. Aprenda a separar o que é julgamento alheio do que é verdade interior. Vamos a um exemplo cotidiano. Você apresenta uma ideia em uma reunião e alguém comenta com desdém: "Já ouvi coisa parecida." Sua primeira reação pode ser defensiva, explicar, justificar, tentar provar que você é bom. Mas aí você se lembra: essa frase não é sobre mim, é sobre o filtro com que ele vê o mundo. Essa virada é essencial. É o momento em que você deixa de ser refém da voz externa e volta a escutar sua própria bússola. Isso não significa se fechar a toda crítica. Muito pelo contrário. O estoicismo valoriza a crítica construtiva, aquela que ajuda a crescer. Mas também ensina a rejeitar o veneno gratuito que, se aceito, contamina a alma. 3 passos podem te ajudar a praticar essa lição. 1. Pause antes de reagir. Quando ouvir algo que machuca, não responda no impulso. Respire. Dê espaço à clareza. 2. Separe o fato da opinião. Aquilo que foi dito é verdade? Tem fundamento? Ou é só projeção, julgamento raso, vaidade? 3. Reafirme seu valor. Lembre-se do que você já superou, do que construiu, do que sabe ser. A sua história vale mais que qualquer comentário passageiro. Imagine sua mente como uma casa. Você deixaria qualquer um entrar, sujar o chão, derrubar os quadros e ir embora? Então por que permitir que palavras sem valor façam isso com sua paz? Como diz Lao Tse, se você se preocupa demais com o que os outros pensam, será sempre prisioneiro deles. E você não chegou até aqui, com décadas de vida, de erros, acertos, experiências, para ser prisioneiro de frases jogadas ao vento. Não. Você merece mais. Você é mais. Da próxima vez que alguém tentar te diminuir com palavras, faça o que os estoicos fariam. Levante a cabeça, respire fundo e pense. Eles podem falar o que quiserem, mas quem eu sou ninguém tira. Lição 5. Proteja sua energia com limites claros. Você já sentiu que, por tentar agradar todo mundo, acabou se esquecendo de si mesmo? Já se viu dizendo sim com um sorriso no rosto, mas com um grito silencioso no peito? Muitas vezes confundimos generosidade com servidão. Confundimos empatia com exaustão. Achamos que ser bons é estar sempre disponíveis. Mas aqui vai uma verdade que pode mudar a forma como você vive seus dias. Dizer não também é um ato de amor por você.
O estoicismo nos ensina que nossa paz interior depende da forma como protegemos nossa energia. E para isso, é preciso estabelecer limites. Limites não são muros. São pontes seguras que separam o que você pode oferecer do que você precisa preservar. Imagine sua energia como um copo de água pura. A cada pedido, a cada favor, a cada conversa desgastante, alguém bebe um pouco. Se você não se reabastece, se não põe um limite, logo o copo seca. E o que você oferece ao mundo quando está vazio? Você já viveu o bastante para saber que o tempo é precioso, mas a energia é ainda mais. Porque há quem ocupe seu tempo, mas deixe sua alma leve. E há quem sugue sua energia em minutos, como se carregasse um buraco invisível. Vamos a um exemplo prático. Um amigo liga tarde da noite, de novo, pedindo conselho sobre o mesmo problema de sempre. Você atende, ouve, aconselha e dorme esgotado. No dia seguinte, ele faz tudo igual. E você se pergunta: será que estou ajudando ou me anulando? O estoico faria uma pausa e diria: importar-se com os outros não significa se abandonar. Estabelecer limites pode parecer duro, mas é necessário. Você não está sendo egoísta, está sendo justo. E ao ensinar os outros até onde podem ir, você ensina também como você merece ser tratado. A maior parte das pessoas não ultrapassa seus limites por maldade. Elas simplesmente não sabem que eles existem. E se você não os comunica, quem pagará a conta da sua exaustão será você mesmo. Aqui estão 3 formas de proteger sua energia com sabedoria estoica. 1. Seja claro e gentil. Dizer não precisa ser agressivo. Você pode dizer: nesse momento, preciso priorizar meu descanso. Podemos falar amanhã. 2. Use mensagens em primeira pessoa. Em vez de acusar, você está sempre pedindo favores. Diga: eu estou precisando de mais tempo para mim neste momento. 3. Mantenha o limite com firmeza. Não basta dizer uma vez. É preciso manter o que você disse. Limite que muda o tempo todo vira confusão, não proteção. E mais, aprenda a observar os sinais do seu corpo. Cansaço constante, irritação fácil, sensação de sobrecarga. Tudo isso é o seu sistema interno dizendo: você está ultrapassando seus próprios limites. A vida é feita de trocas. Mas uma troca saudável acontece quando ambos oferecem o que têm, sem se esgotar. Se você está sempre doando, sem se regenerar, você não é generoso, está se destruindo em nome de uma falsa bondade. Epicteto dizia: a liberdade é a capacidade de viver como desejamos. E viver como desejamos inclui ter tempo para si, para o silêncio, para o cuidado próprio. Lembre-se, você não precisa justificar cada não. Você não precisa carregar os pesos emocionais de todo mundo. Você não é responsável por consertar o mundo, mas é responsável por cuidar do seu. E então, da próxima vez que sentir que sua energia está se esgotando por causa de alguém, pare e pergunte: essa entrega está me nutrindo ou me apagando? Porque só quem cuida da própria luz é capaz de iluminar os outros sem se queimar. Lição 6. Desapegue das opiniões alheias. Você já deixou de fazer algo que queria com medo do que os outros iriam pensar? Já se pegou moldando palavras, roupas, gestos ou até sonhos, só para agradar expectativas que nem eram suas? Se sim, e todos nós já passamos por isso, chegou a hora de se perguntar: quantas vezes eu vivi menos, só para ser aceito mais? O desejo de aprovação é um reflexo humano. Desde a infância, aprendemos que sermos elogiados nos dá segurança. Mas o problema começa quando passamos a medir nosso valor por olhos que não são nossos. É como construir uma casa linda, com tudo o que você ama, e depois entregar a chave a desconhecidos, permitindo que entrem, opinem, mudem os móveis, critiquem a decoração. E o pior, aceitar tudo isso como se fosse verdade absoluta. O estoicismo oferece uma saída. Não é sobre ignorar o mundo, mas sobre se libertar da prisão da validação externa. Imagine o seguinte: você compartilha uma ideia com entusiasmo. Acredita nela,
sente orgulho. Mas alguém, com desdém ou frieza, responde: "Ah, isso não vai dar certo." E, como um balde de água fria, sua energia diminui. O que era empolgação vira dúvida. Mas pare e pense: essa opinião diz mais sobre você ou sobre o olhar limitado de quem falou? Cada um enxerga o mundo com os óculos da própria história. O que o outro pensa sobre você é uma combinação do que ele viveu, sentiu, projetou. E, na maioria das vezes, essas opiniões são projeções das inseguranças dele, não verdade sobre você. Epicteto já alertava: se você quer melhorar, prepare-se para ser ridicularizado. Porque crescer é sair do esperado. É fazer escolhas diferentes. É correr riscos. E isso incomoda quem ainda não teve coragem de fazer o mesmo. Vamos ser sinceros, viver conforme os próprios valores exige coragem. E a maior delas não é enfrentar o mundo, mas abrir mão do aplauso fácil. Você já está em uma fase da vida em que pode, finalmente, ser fiel a si mesmo. Não há mais tempo para ser o que esperam. É hora de ser quem você realmente é, com autenticidade, com inteireza. Aqui vão 3 práticas para começar a se desapegar da opinião alheia. 1. Questione o peso que você dá às vozes externas. Quando uma crítica ou julgamento te afetar, pergunte: essa pessoa tem autoridade sobre a minha vida? Ela conhece minha trajetória, meus valores? 2. Reforce seu centro. Quanto mais você se conhece, menos precisa da confirmação dos outros. Escreva o que você valoriza, o que acredita, o que quer construir. 3. Pratique o silêncio interno. Nem todo comentário precisa de resposta. Nem toda crítica merece atenção. Deixe passar como folhas levadas pelo vento. Lembre-se: quem vive para agradar, morre sufocado por máscaras. E você não veio até aqui para ser uma versão editada de si mesmo. Imagine-se como uma árvore. Algumas pessoas vão amar sua sombra. Outras vão criticar seus galhos tortos. Algumas vão tentar arrancar suas folhas. Mas nenhuma delas muda a verdade essencial. Você continua sendo árvore. Enraizado, íntegro, vivo. Lao Tse dizia: preocupar-se com a aprovação dos outros é ser prisioneiro deles. Liberdade emocional é poder sorrir sem buscar permissão. É vestir o que te representa. Falar o que faz sentido. Escolher seus caminhos, mesmo que silenciem, mesmo que critiquem. Na próxima vez que uma opinião te atingir, respire e pergunte: isso me define, ou apenas passa por mim? A resposta, se for honesta, vai te devolver o que nunca deveria ter saído das suas mãos: a chave da sua liberdade interior. Lição 7. Responda com silêncio, não com raiva. Você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Talvez tenha sido uma resposta atravessada a alguém que você ama. Um grito, uma ironia, uma frase pesada que, depois de dita, não pôde mais voltar. E então veio o silêncio, mas um silêncio tardio, que não cura, só pesa. Mas e se você aprendesse a usar o silêncio como escudo, e não como consequência do estrago? O estoico sabe: o silêncio, quando escolhido com sabedoria, é uma resposta mais poderosa do que qualquer argumento inflamado. Imagine a raiva como uma faísca. Quando alimentada, vira incêndio. Quando ignorada, apaga. Muitas vezes, ao reagir imediatamente, damos combustível ao que nos destrói. Mas quando calamos, com presença, com firmeza, com discernimento, mostramos que não somos marionetes das provocações. Pense num exemplo real. Alguém te provoca no trabalho. Diz algo para te desestabilizar diante de outros. O impulso é devolver, rebater, dar o troco. Mas aí você para, respira e escolhe o silêncio. Um silêncio que não é medo, não é omissão. É domínio, é força interior. Porque nem todo ataque merece resposta. E nem toda resposta precisa ser em voz alta. O estoicismo nos ensina que a raiva não deve nos governar. Ela pode até surgir. Somos humanos, mas não precisa comandar nossas ações. E a melhor forma de não alimentar a raiva
é não conversar com ela. Marcos Aurelius escreveu: a melhor resposta para a raiva é o silêncio. E ele sabia do que falava. Era imperador, cercado de poder e provocações, mas preferia a calma à guerra desnecessária. Vamos refletir juntos. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse escolhido o silêncio naquele primeiro minuto? Silêncio não é submissão. É estratégia. É maturidade. É como um rio que, mesmo diante da pedra, segue seu curso, sem confronto, mas com firmeza. Aqui vão 3 passos para cultivar essa sabedoria silenciosa. 1. Respire antes de reagir. A pausa é o portal da consciência. Um suspiro pode impedir um estrago de horas, ou de anos. 2. Observe o outro com compaixão. Muitas provocações não são pessoais, são reflexos de dores não ditas, frustrações alheias. Nem tudo é sobre você. 3. Fale apenas se for necessário. Se for responder, que seja com clareza, não com vingança. E se o melhor for se calar, que o silêncio fale por você. Imagine-se como o céu. As nuvens passam, algumas escuras, outras carregadas de trovão. Mas o céu permanece, amplo, azul, intocado. Você não é a tempestade, é o espaço que a contém. E se alguém te atacar, te julgar, tentar te diminuir, lembre-se: gritar de volta é descer ao nível de quem te fere. Silenciar é subir ao nível de quem se conhece. Isso não significa engolir tudo. Não é ser passivo diante de injustiças. Mas é saber que a sua energia é preciosa demais para ser gasta em batalhas vazias. A próxima vez que alguém tentar acender o pavio da sua raiva, pergunte-se: responder vai melhorar a situação, ou apenas me fazer perder a paz? E se a resposta for não muda nada, então sorria por dentro. Respire e caminhe, porque a grandeza não está em vencer todas as discussões, mas em vencer a si mesmo. Quando o orgulho quer gritar, e você escolhe a quietude. Lição 8. Gratidão dissolve a raiva. Você já notou como é impossível estar verdadeiramente grato, ao mesmo tempo, estar com raiva? É como tentar manter acesa uma vela ao ar livre durante uma tempestade. A chama da gratidão apaga o incêndio da fúria. Uma não coexiste com a outra. Onde há gratidão, a raiva não encontra espaço. Mas isso não é um truque emocional. É um redirecionamento consciente da mente. Porque a raiva é reação. Gratidão é escolha. Pense num dia ruim. Tudo parecia dar errado. Trânsito, atraso, discussão, frustração. Seu corpo tenso, sua cabeça pesada. E aí, de repente, alguém te faz um gesto simples, segura a porta, oferece ajuda, sorri. E por um breve momento, algo dentro de você se suaviza. É o poder silencioso da gratidão. Ela não apaga os problemas, mas muda o foco. Tira você da sombra e vira seu rosto para a luz. Cícero, o orador romano, dizia: a gratidão não é apenas a maior das virtudes, é a mãe de todas as outras. E os estoicos compreendiam isso como prática diária, não como emoção passageira. Imagine sua mente como uma sala. Quando está cheia de raiva, tudo se torna escuro, abafado. Mas ao abrir a janela da gratidão, entra ar, entra sol, entra nova perspectiva. A pergunta é: você tem aberto essa janela todos os dias? Vamos a um exemplo simples. Você está preso no trânsito, irritado, olhando o relógio, bufando. A mente começa, sempre assim. Nada dá certo. Tudo atrasa. Mas então, num gesto de presença, você muda a pergunta: o que posso agradecer agora? Talvez ter um carro, ter um lugar para ir, estar vivo para sentir, ter música tocando, ter mais um dia para aprender. Esse deslocamento é pequeno, mas poderoso, porque a gratidão não muda o que está fora. Ela transforma o que está dentro. 3 práticas simples para cultivar a gratidão no dia a dia. 1. Pausa intencional. Quando sentir raiva, frustração ou tensão, feche os olhos por alguns segundos. Respire e busque uma pequena coisa pela qual ser grato.
naquele exato momento. 2. Diário da gratidão. Todos os dias, antes de dormir, escreva 3 coisas boas que aconteceram. Não precisam ser grandes. Pode ser um café quente, uma conversa leve, o cheiro da chuva. Isso treina sua mente a ver o que normalmente passaria despercebido. 3. Reenquadramento. Quando algo der errado, pergunte: o que posso aprender com isso? Onde está a semente de crescimento? A gratidão não ignora a dor. Ela revela o que pode florescer a partir dela. A raiva é natural, mas a gratidão é medicinal. Ela não apaga a verdade dos fatos, mas limpa a forma como os vemos. É como estar diante de uma janela embaçada e decidir limpá-la. Os problemas continuam lá fora, mas agora você enxerga com mais clareza, mais leveza. Você já viveu o suficiente para saber que a vida é imperfeita. Sempre haverá motivo para se irritar, mas sempre também haverá algo para agradecer. E entre os 2 caminhos, o da queixa e o da gratidão, só um te leva à paz. Então, da próxima vez que sentir a raiva se aproximando, faça a pergunta-chave: o que ainda está certo na minha vida? Porque a raiva nos afasta, mas a gratidão nos reconecta com a gente mesmo, com os outros, com o que realmente importa. Lição 9. Críticas como ferramentas de crescimento. Você já sentiu o coração apertar ao ouvir uma crítica? Mesmo que dita com calma, ou pior, com crueldade, ela entra como uma flecha. E muitas vezes, fica lá, latejando. Mas a pergunta que transforma é: essa flecha me fere, ou pode me ensinar? A maioria das pessoas vê a crítica como ataque. O ego reage na hora. Se defende, se justifica, rebate. É um instinto primitivo. Proteger o orgulho, proteger a imagem. Mas o estoicismo nos ensina algo muito mais poderoso. A crítica, quando filtrada com sabedoria, pode ser um espelho. E espelhos não machucam, revelam. Claro, nem toda crítica é justa. Muitas vêm carregadas de inveja, malícia, ignorância. Mas o estoico não se ofende logo de início. Ele observa, ele avalia, ele pergunta: existe alguma verdade útil nisso que estou ouvindo? Imagine que você está cozinhando um prato novo. Alguém prova e diz: está sem sal. Você pode se ofender, ou pode colocar o sal e melhorar a receita. A crítica não te diminui. Ela só revela um ponto que você talvez não via. Vamos trazer isso para um exemplo real. Você trabalha duro num projeto. Apresenta com dedicação. E ouve: achei fraco. Dói. A primeira reação é pensar: injusto. Não viram meu esforço. Mas se você respira e pergunta: por que fraco? O que faltou? Talvez descubra que o conteúdo estava ótimo, mas a apresentação visual não ajudou. Ou que a ideia era boa, mas mal comunicada. Você cresce. Quem transforma a crítica em crescimento, transforma a pedra em degrau. Vamos a 3 posturas estoicas para lidar com críticas. 1. Respire antes de reagir. Nunca responda crítica no impulso. Deixe passar o calor. A frieza traz clareza. 2. Avalie a fonte. A crítica vem de alguém que te conhece, que deseja seu bem, que entende do assunto. Se sim, ouça com atenção. Se não, ouça com filtro. 3. Busque o ouro oculto. Toda crítica carrega uma semente de aprendizado. Às vezes, muito escondida. Mas se você procurar com calma, encontra. E cresce. Epicteto dizia: se alguém falar mal de você, não se apresse em se defender. Pense: se ele conhecesse todos os meus defeitos, teria dito muito mais. Essa frase não é resignação. É lucidez. É saber que somos todos imperfeitos, e que as críticas não tiram nosso valor, só apontam o que ainda podemos lapidar. Nem toda crítica deve ser acolhida, mas nenhuma deve ser ignorada sem reflexão. Você pode descartar com sabedoria, mas antes, olhe, pese, veja se ali existe uma lição que o orgulho não quer deixar entrar. A maturidade está em ouvir sem se dobrar, filtrar sem se fechar.
em aprender mesmo quando o tom é rude, em crescer sem precisar estar certo. E lembre-se, quem não aceita crítica construtiva, constrói castelos de vidro, bonitos por fora, frágeis por dentro. Na próxima vez que alguém apontar uma falha sua, pergunte: isso me ataca ou me aprimora? A resposta vai decidir se aquela crítica te quebra ou te constrói. Lição 10. Domine a arte de deixar ir. Você já tentou segurar algo que já não te cabia mais? Uma mágoa antiga, uma raiva que virou morada, um ressentimento guardado com tanto zelo que passou a ocupar o espaço onde antes morava a leveza. Pois saiba, o que não é solto, pesa, e o que pesa demais, paralisa. O estoicismo nos ensina uma das práticas mais difíceis e mais libertadoras da vida emocional: a arte de deixar ir. Deixar ir não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Não é negar a dor. É decidir conscientemente que sua paz vale mais do que a prisão do passado. Imagine que você está segurando uma pedra quente. Alguém te feriu. Você pegou aquela pedra e pensou: um dia, eu devolvo. Mas enquanto espera o momento certo, a pedra queima sua mão, seus dedos, sua alma. O outro talvez nem se lembre do que fez. Mas você sangra todos os dias com aquilo que escolheu carregar. Buda dizia: guardar raiva é como segurar carvão quente com a intenção de atirar em alguém. Você é o único que se queima. Deixar ir é reconhecer: isso aconteceu. Doeu. Mas não precisa me definir. Não merece mais espaço em mim. Não é fácil, especialmente quando fomos injustiçados, traídos, mal interpretados. Mas cada vez que revivemos a cena, é como se a ferida fosse reaberta por nossas próprias mãos. Você já viveu o suficiente para saber que a vida é curta demais para ser dominada pelo que já passou. Que o futuro não se constrói enquanto o coração ainda está preso ao que deveria ter sido diferente. Vamos a um exemplo. Você se dedicou anos a uma relação, de amizade, familiar, profissional, e foi deixado de lado, sem explicação. A revolta cresce. A mente repete: eu não merecia isso. E é verdade, talvez não merecesse. Mas repetir isso todos os dias não muda o fato, só prolonga a ferida. Deixar ir é dizer: eu não preciso mais disso para seguir. Eu posso me curar mesmo sem pedido de desculpas. Eu escolho seguir em frente, mesmo sem ter entendido tudo. Aqui vão 3 atitudes para praticar essa arte tão essencial. 1. Reconheça a dor, sem julgamento. Sentir mágoa não te torna fraco. Aceitar que doeu é o primeiro passo para não deixar que continue doendo. 2. Reenquadre a experiência. O que você aprendeu? O que essa situação te mostrou sobre seus próprios limites, forças e valores? 3. Volte ao presente. A mágoa vive do passado. A ansiedade, do futuro. Mas a paz só mora no agora. Onde você está? Aqui, neste instante. Marco Aurélio nos lembra: não se perturbe com o que está fora do seu controle. E, muitas vezes, o passado está fora. As escolhas dos outros, também. Mas o que você carrega a partir disso, isso sim, está em suas mãos. Deixar ir é como soltar um balão. Dói abrir a mão. Dói ver subir. Mas quando você vê o céu se abrindo, sente o quanto estava preso. E o quanto ainda pode voar. Não se trata de ser frio, mas de ser leve. De entender que o perdão, muitas vezes, não é para o outro. É para você mesmo. Para que seu caminho siga mais limpo, mais claro, mais verdadeiro. Na próxima vez que o passado bater à sua porta com a voz da dor, da culpa ou do rancor, pergunte: isso ainda merece morar aqui dentro? E se a resposta for não, agradeça pela lição, abra a porta e deixe ir. Porque só quem solta o que pesa, tem as mãos livres para segurar o que importa. Você chegou até aqui. Ouviu, refletiu, talvez, se reconheceu em cada uma das lições. E agora, talvez esteja se perguntando: e depois disso tudo, por onde eu começo?
Comece pela consciência de que nenhuma dessas lições é um botão mágico. Elas não vão transformar sua vida de um dia para o outro. Mas elas são chaves. E chaves, quando bem usadas, abrem portas que antes pareciam trancadas por dentro. Vamos relembrar juntas essas 10 chaves estoicas que você recebeu hoje. 1. Suas reações são sua escolha. O mundo provoca, mas é você quem decide como responder. 2. Pare de esperar que os outros sejam como você. A frustração nasce da expectativa irreal. 3. Abra mão de estar sempre certo. A paz vale mais que a vitória nos argumentos. 4. Palavras dos outros não definem seu valor. Você é maior do que qualquer julgamento externo. 5. Proteja sua energia com limites claros. Aprender a dizer não é proteger o que te sustenta. 6. Desapegue das opiniões alheias. Viver para agradar é morrer por dentro aos poucos. 7. Responda com silêncio, não com raiva. A serenidade tem mais poder do que o grito. 8. Gratidão dissolve a raiva. Mudar o foco muda a vida. 9. Críticas são ferramentas de crescimento. Se bem usadas, constroem uma versão melhor de você. 10. Domine a arte de deixar ir. Libertar-se do passado é criar espaço para o que realmente importa. Essas não são ideias bonitas. São convites diários. Convites para respirar antes de reagir. Para ouvir antes de responder. Para sentir antes de julgar. Para cuidar de si antes de tentar consertar o mundo. A verdadeira transformação não acontece quando você ouve uma frase impactante. Ela acontece quando, no dia difícil, você escolhe usar o que aprendeu. Ela acontece quando, mesmo cansado, você lembra: minha paz não está à venda. E se você chegou até o final deste vídeo, é porque a busca por essa paz é real dentro de você. E por isso, antes de nos despedirmos, um último lembrete. Você não está sozinho nessa jornada. Aqui no canal Imbatível Estoico, você tem um espaço seguro para continuar refletindo, aprendendo, principalmente, praticando. Por isso, se esse conteúdo te tocou, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Isso é mais do que apertar um botão, é um compromisso consigo mesmo, com sua evolução, com sua liberdade interior. Deixe seu like se essas palavras ressoaram no seu coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comente abaixo, qual dessas 10 lições mais falou com você? Qual delas você vai começar a praticar hoje? E lembre-se, a paz não é um destino, é um caminho. E a cada passo sereno que você dá, você se torna aquilo que o mundo mais precisa. Um ser humano inteiro, presente e em paz consigo mesmo. Até o próximo vídeo. Fique bem e continue imbatível.